Bom dia, amado irmão e irmã. Antes de orarmos hoje, vamos lembrar o que Deus prometeu. Porque quando devolvemos suas promessas a Ele em oração, o céu responde. Assim como está escrito em Salmos capítulo 33, versículos 1 e 2. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com instrumento de 10 cordas. Antes que o salmista peça qualquer coisa a Deus, ele lembra a si mesmo com quem está falando. Isso não é evasão. Isso é sabedoria. Porque o tamanho da sua oração é sempre moldado pelo tamanho do Deus em quem você acredita estar orando. Se você chegou a esta manhã, ainda medindo Deus pela sua conta bancária, pelos resultados dos seus exames, ou pelas mensagens da sua caixa de entrada, é claro que ele parecerá pequeno demais para ajudar. Então, antes de pedir qualquer coisa a ele hoje, lembre-se de quem ele realmente é. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Pare por um instante e imagine isso. O Sol. A Via Láctea. O oceano diante do qual você já esteve e se sentiu pequeno. Seus próprios pulmões se enchendo de ar agora mesmo, enquanto você lê estas palavras. Nada disso exigiu esforço de Deus. Ele não se esforçou. Não convocou uma reunião. Não pediu mais tempo. Ele falou e tudo permaneceu firme. Então ouça isto com atenção. O mesmo Deus que não precisou se esforçar para sustentar galáxias no espaço, não está se esforçando para carregar aquilo que você enfrenta hoje. Pode ser algo pesado para você. Pode estar exigindo suas forças, sua paciência, suas economias ou sua capacidade de continuar sorrindo. Mas não é pesado para ele. Está escrito em Salmos capítulo 33, versículos 10, 18 e 19. O Senhor desfaz os planos das nações. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. As nações fazem planos de 5 anos. Reinos constroem exércitos. Mas nada disso dura mais do que aquilo que Deus já determinou. Se a ascensão e a queda de impérios inteiros não conseguem abalá-lo, então aquilo que está pesando sobre o seu peito nesta manhã, aquilo que o mantém acordado durante a noite, também não pode abalar o Senhor. Este é o coração de todo o Salmo. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Esperar aqui não é derrota. Não é desistir porque você ficou sem opções. É decidir que Deus é a melhor opção. Pense em Davi, perseguido por Saul, escondido em cavernas, enfrentando exércitos que jamais poderia vencer sozinho. Ele não venceu aqueles anos por ser mais forte que seus inimigos. Venceu porque era sustentado por alguém mais forte do que eles. Davi não possuía uma fortaleza nem um exército próprio. Mas possuía um Deus que já havia provado, muito antes de Davi, pegar uma espada em suas mãos, que bastava falar e tudo permanecia firme. Essa mesma oportunidade está diante de você agora. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas ser sustentado por aquele que as tem. Não algum dia. Hoje. Mas talvez hoje não pareça um grito de louvor. Talvez pareça mais com o Salmo 42, um sussurro entre lágrimas. Está escrito em Salmos capítulo 42, versículos 1 e 2. Assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse não é alguém que tem tudo resolvido. É alguém que está ofegante. E sabe o que eu amo nisso? Ele não esconde isso de Deus. Não finge uma confiança que não sente. Ele diz claramente: estou desesperado por ti
e não me sinto próximo de ti agora. Se essa é a sua realidade nesta manhã, você tem permissão para ser tão honesto assim. Essa tensão entre o desejo profundo e a sensação de ausência está presente em toda a Escritura. E também pode existir na sua vida. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador. Perceba o que Ele faz. Ele fala com a própria alma. Não apenas sente suas emoções e deixa que elas o conduzam. Ele as confronta. Por que estás abatida, ó minha alma? Isso não é fingir que a tristeza não existe. É exercer autoridade sobre ela enquanto ela ainda é real. Você pode estar triste e, ao mesmo tempo, pregar esperança para si mesmo. Isso não é contradição. É maturidade. Então vem uma das frases mais poderosas de todo o Salmo. Um abismo chama outro abismo ao rugido das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Se você já sentiu que uma onda o atingiu, e antes mesmo de recuperar o fôlego, outra veio logo atrás, este versículo foi escrito exatamente para você. Ele não está descrevendo apenas um dia ruim. Está descrevendo alguém sendo submerso repetidamente. E perceba, ele diz isso a Deus, não sobre Deus. Isso importa mais do que parece. O lugar para levar as ondas esmagadoras é a presença de Deus, não fugir dela. Lembre-se de Elias após a maior vitória da sua vida no Monte Carmelo. Ele desabou debaixo de uma árvore, exausto e com medo, pedindo a Deus que o deixasse morrer. E Deus não o repreendeu por isso. Enviou um anjo com pão e água. Deixou-o descansar. Encontrou-o com gentileza antes mesmo de pedir que se levantasse novamente. Deus não tem medo da sua honestidade. Ele pode carregar seus desejos e suas lágrimas da mesma forma que sustenta as galáxias. E prefere que você leve ambas a Ele do que fingir uma paz que não possui. E o Salmo não termina nas águas profundas. Termina exatamente onde começou, repetido como alguém pregando para si mesmo, até que a verdade finalmente penetre em seu coração. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. É assim que Deus se torna suficiente. Não pela ausência de lágrimas, mas pela decisão de continuar esperando nele enquanto as lágrimas ainda caem. De onde vem esse tipo de esperança? Não de apertar os dentes com mais força. Romanos capítulo 5 nos mostra o fundamento. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe o tempo verbal. Temos paz. Não esperamos sentir paz um dia, quando a vida se acalmar. Por meio de Jesus, a guerra entre você e Deus já terminou. Essa paz não é algo que você produz controlando as circunstâncias. É algo que já lhe pertence por causa do que Cristo fez. Então Paulo diz algo que muda completamente nossa perspectiva: sofrimento. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a esperança não nos decepciona. Paulo não está romantizando a dor. Está revelando o que Deus faz por trás dela. O sofrimento, quando é entregue a Deus, nunca é desperdiçado. Ele o transforma em perseverança. A perseverança produz caráter. O caráter produz esperança. Aquilo que parece estar trabalhando contra você pode ser exatamente a matéria-prima que Deus está usando para construir algo em você que o conforto jamais produziria. Você não está preso em uma dor sem propósito. Você está em processo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo
ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Este é o alicerce de tudo. Deus não esperou você melhorar, ficar forte ou merecer ajuda. Ele veio ao seu encontro enquanto você ainda era fraco. Se Ele o amou tanto quando você não tinha nada para oferecer, você pode confiar no Senhor agora, em qualquer fraqueza que esteja enfrentando. A cruz prova que o amor de Deus nunca dependeu do seu desempenho. E sua disposição em ser suficiente para você também não depende. Mais tarde, Paulo faz uma oração pela igreja que eu gostaria que você recebesse como uma oração para a sua vida. Que o Deus da perseverança e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar segundo Cristo Jesus. E ainda, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Pare por um momento e leia esse versículo devagar. Deus não é apenas uma fonte de esperança entre várias. Ele é a fonte. E seu desejo não é lhe dar apenas esperança suficiente para sobreviver ao dia. É enchê-lo completamente até transbordar. Transbordar significa mais do que o necessário. Uma esperança que não se esvai sob pressão e que ainda alcança as pessoas ao seu redor. Jesus descreveu isso quando declarou que quem cresce no Senhor teria rios de água viva fluindo do seu interior. Não um fio de água, não uma poça estagnada, mas rios. Deus nunca pretendeu apenas mantê-lo à tona. Ele deseja enchê-lo com sua paz de tal forma que ela transborde sobre todos ao seu redor, mesmo enquanto você ainda atravessa tempos difíceis. Agora, vamos orar. Deus, eu nem sei como começar, a não ser dizendo de forma simples e sincera: eu preciso que Tu sejas suficiente hoje, porque eu não sou. Tenho tentado carregar tudo isso sozinho, girando esse problema em minha mente repetidamente, como se eu pudesse encontrar uma saída apenas pensando mais um pouco. E estou cansado, Senhor. Cansado de uma forma que nem mesmo o sono parece conseguir resolver. Por isso, antes de te pedir qualquer outra coisa, quero me lembrar de quem Tu és, da mesma forma que o Salmo capítulo 33 me ensinou. Tu falou, e as galáxias permaneceram firmes. Tu falou, e os oceanos tomaram forma. Então, essa situação que estou enfrentando, essa que parece tão enorme para mim, não é difícil para Ti, nem de longe. Eu não preciso que Te esforces por mim. Preciso apenas que sejas quem Tu já és. E Deus, eu não vou fingir diante de Ti. Há manhãs em que me sinto como o salmista do Salmo 42, ofegante, sedento, chorando e sem nem mesmo saber para onde Tu pareces ter ido. As ondas continuam chegando, uma após a outra. E nem sempre consigo respirar entre elas, mas estou trazendo tudo isso diretamente a Ti, em vez de carregar sozinho, porque Tu nunca tiveste medo da minha honestidade. Tu sustentaste Elias debaixo daquela árvore com pão e descanso antes de lhe pedires qualquer coisa. Sustenta-me assim também. Permite que eu esteja desesperado e, ao mesmo tempo, cheio de esperança. Eu sei que Tu podes carregar as duas coisas. Obrigado porque a minha paz contigo nunca foi algo que eu precisasse conquistar ou construir por mim mesmo. Tu já estabeleceste essa paz por meio de Jesus. Por isso, agora mesmo, escolho descansar na paz que já me pertence, em vez de esperar que as circunstâncias finalmente se acalmem para senti-la. E, Senhor, se esta estação da minha vida será usada por Ti, então usa. Que ela produza perseverança em mim. Que a perseverança produza caráter. Que o caráter produza uma esperança que nunca se esgote. Eu não quero desperdiçar este momento. Quero sair dele transformado, mais perto de Ti do que quando entrei. Deus da esperança, enche-me.
não apenas com o suficiente para atravessar este dia, mas até transbordar. Que haja paz e alegria fluindo de mim, mesmo enquanto ainda estou no meio desta batalha. E cada pessoa com quem eu falar hoje receba um pouco daquilo que tu estás me dando, em vez de receber apenas os meus medos. Me dá rios, não apenas um fio de água. Prende-me a ti como uma âncora, Senhor, da forma como a carta aos Hebreus promete. Eu sei que esta tempestade talvez não termine no momento em que eu concluir esta oração, mas mantém-me firme dentro dela. Que a minha alma esteja presa a ti, atrás do véu, no lugar que Jesus já garantiu para mim. E, quando o vento parecer forte demais e eu sentir que estou afundando, lembra-me de que tu já estás acordado neste barco. Fala paz às minhas ondas da mesma forma que falaste paz às deles. Tu és suficiente, Deus. Não quase suficiente. Não suficiente apenas com a ajuda de outra coisa. Suficiente. Estou colocando tudo isso aos teus pés e escolho, mais uma vez, confiar em ti. Em nome de Jesus, amém. Eu declaro esta oração sobre a sua vida, no incomparável nome de Jesus. Nenhuma palavra foi desperdiçada. Deus ouviu cada uma delas. Se essa oração tocou o seu coração, tenho um convite especial para você. Acompanhe este canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de Deus diretamente para você. Você será profundamente abençoado acompanhando todas as orações da manhã. Que essa jornada de fé transforme os seus dias. Senhor Deus, abençoa a cada um que está ouvindo essa oração. E que a palavra ministrada permaneça no coração de cada um. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, que é nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações e a santificação do Santo Espírito de Deus esteja sobre você e sua família, hoje e sempre. Amém.